Opa, agora sim. Tá ouvindo? E aí, como é que Tô. você tá? Como é que tá Tudo em, Fortaleza? tudo em paz, graças a Deus. Só aí passando, né, por esse período aí, mas já já passa. Sim, eu tava recebendo as pessoas aqui com aquela música, né? Com a música aí do Lenine, que é Medo, que é muito, fala muito sobre, né? Então eu quero dar aí boas-vindas às pessoas também que estão chegando aqui na live, sejam muito bem-vindos. Oi, Flávia. Oi, Dani. As pessoas estão chegando aí. Enquanto isso, Alex, eu queria que você se apresentasse. Já temos aqui algumas pessoas, então você pode se apresentar. Certo. Eu sou Alex, né, Alex Viana. Sou neuroeducador, atualmente na gestão de uma escola municipal aqui em Fortaleza. Fiz alguns cursos, né, nessa ânsia de compreender melhor o funcionamento do cérebro humano para otimizar o nosso trabalho lá na escola. Eu fiz curso de PNL, de hipnose. A neuroeducação realmente foi onde eu me encontrei, né? Encontrei muitas respostas lá. E aí resolvi me aprofundar e muito do que eu tenho aprendido eu levo para a escola, né? Em forma de palestra para os pais, para os alunos, para os professores. Sou também analista de perfil comportamental. E é isso, aprofundando no mundo do autoconhecimento, do conhecimento acerca do funcionamento do cérebro para otimizar o nosso trabalho lá na escola. Sim, o Alex também é gestor escolar, então nada melhor do que uma pessoa da área da gestão escolar para falar sobre esse retorno, né, dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Então as escolas foram algo também muito afetado, né? As mães tiveram essa dificuldade, assim como os professores mesmo, né? Então, trazendo para o nosso tema hoje, pessoal, é como retornar à rotina à pandemia, né? Nessa pandemia. Você está preparado? Foi essa pergunta que a gente fez. Você está preparado? Estamos preparados? Então, levando aí para a música que eu coloquei, né? Que eu trouxe aqui do Lenine, que ele traz uma definição muito boa sobre medo. Então, o trecho: o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Então, olha essa definição. Quando a gente vai para a definição de medo, que traz o quê? Uma emoção intensa causada por a detectação, né? A pessoa detecta aí uma ameaça iminente. Então, ela é irmã da ansiedade. A ansiedade e o medo, elas andam aí juntos, lado a lado. Então, esse estado de tensão é o que vem acompanhado a gente agora nesse momento. Porque tivemos que parar. E agora também foi volta, voltem. Então é tudo muito assim, né? Agora voltem. Então agora, né, inclusive, vamos retomar as atividades. E mais para frente eu vou explicar um pouco disso. Mas por enquanto eu queria saber como que é esse funcionamento, Alex? Como que é esse funcionamento na parte de você que que entende da área, pode falar com maior propriedade sobre isso, sobre essa questão do medo no cérebro. Como que funciona essa questão? Certo. Primeiramente, a gente precisa ter claro que, embora existam emoções boas e ruins, né, que a gente se sente bem ou mal, todas elas são importantes. Elas garantem a nossa sobrevivência, a nossa inserção sociocultural, né, também são úteis na nossa tomada de decisão. Isso fica muito claro nos estudos do Antônio Damasio, né, eu até recomendo a leitura desse livro aqui, O Erro de Descartes, onde ele fala da hipótese do marcador somático, essa consulta visceral que nós fazemos no momento de tomada de decisões. Né? Isso pode promover aí decisões mais acertadas, inclusive. Sim. Aí vamos agora, né, para o cérebro. Vou fazer aqui, vou dissecar. Né? Aqui na realidade nós temos um encéfalo, que ele está completinho, né? A gente tem aqui o neocórtex, o cerebelo, temos também aqui o tronco cerebral, o tronco encefálico. E aí eu vou desmontar aqui, né? Aqui, teoricamente, é o nosso córtex frontal, né? O lobo frontal. Ele vem até um pouco mais aqui atrás, certo? Mas aí vamos fingir, né, que ele está completinho, está direitinho aqui. Então, nós temos aqui o lobo frontal.
Aqui atrás nós temos o lobo occipital, responsável pelo processamento da visão. Daqui a pouco eu volto para ele, tá? Aqui em cima nós temos o lobo parietal e aqui o temporal. E aí está chegando a área de nosso interesse hoje, né, que é o sistema límbico, a área de processamento emocional, que fica nessa camada mais interna do cérebro, certo? Sim. A nossa amígdala, responsável por disparar essa circuitaria, né, de medo, de raiva, né, de ansiedade, fica mais ou menos aqui, nessa região aqui. É uma área muito privilegiada, porque é bem próxima do tronco encefálico, do nosso tronco cerebral. E aí, como é que acontece esse processo? O tálamo também é uma região do sistema límbico, também fica nessa área mais interna. Ele tanto envia a informação para o nosso lobo occipital, para a gente processar a imagem visual do que está aparecendo, quanto também faz um intermédio aí com o nosso córtex frontal, que é a tomada de consciência do risco, né, do perigo que está ali. E é interessante que o tálamo, antes de a gente processar, né, visualmente e tomar consciência e dar o nome, né, do sentimento medo, ele faz esse desvio para a amígdala, que joga lá uma mensagem para nossas suprarrenais, que produzem lá a adrenalina e o cortisol, que geram esse sentimento que nós conhecemos também, né? Quando a gente leva um susto, pupila dilata, o coração acelera, a pressão arterial aumenta, o sangue vai para as pernas. E aí esse sentimento, né, do medo... É o que move. Que também é disparado na ansiedade, né? E aí aproveitar o gancho para dizer que o mecanismo é o mesmo. A diferença é que o medo é de algo real, é de algo que está ali, posto, né? É real. E a ansiedade está mais associada a pensamentos. Mas o mecanismo neurobiológico é o mesmo. Então, vai haver a ativação da amígdala. A ativação da amígdala vai fazer com que a suprarrenal libere no organismo esses hormônios, né? E aí o cérebro também vai produzir neurotransmissores que estão associados à nossa reação diante do perigo. E aí vai depender aí, Joane, e pessoal aí, né? Sejam todos bem-vindos. Do fortalecimento dessa áreazinha aqui, que é o nosso córtex cerebral, né, do nosso lobo frontal, mais especificamente falando. Porque essa é a área da nossa tomada de decisão, né, o controle inibitório, então, decidir fazer alguma coisa, está associado a essa área. A gente fala que é muito importante o medo, né? A ansiedade, ela é importante, só que é importante, como mais pra frente a gente vai ver, o controle disso, para que não vire um transtorno. E para que deixe com que a gente faça essa tomada de decisão, né? E que a gente consiga aí levar as nossas vidas adiante. Ok, o problema veio, se estabeleceu, e agora? Então é pensando nesse agora, como está sendo aí essa explicação sobre essa parte cerebral, que é muito importante para que as pessoas tenham realmente um entendimento. Então o Alex, como pedagogo, né, ele é bem didático nesse momento, mostrando aí o cérebro, tudo certinho, para que vocês tenham um entendimento mesmo desse funcionamento como é. Para que a partir disso vocês saibam aí, mais para frente a gente vai falar sobre essa situação, sobre como controlar isso, como técnicas para isso. Mas pode continuar, Alex. Pronto. E assim, é interessante a gente entender, né, e isso é perceptível também no nosso cotidiano, que essa reação é muito rápida. Então, em meio segundo, o tálamo já enviou a mensagem para a amígdala já disparou e a gente já está ali pronto para correr ou lutar, né? Luta ou fuga. Luta ou fuga. E esse mecanismo também disparado na ansiedade, por isso que é importante a gente ter o zelo em relação aos filmes, né, que a gente passa na cabeça. O que é que você fica pensando? Né? O que a gente escolhe ali para passar, né, o filmezinho mental, é que vai definir a qualidade da química interna que eu vou ter. Então, essa química é correspondente ao meu pensamento. E aí vem a terapia, né? E a gente tem todo esse arcabouço que a psicologia traz para a gente, para que a gente consiga ter qualidade de vida. Né? E algumas estratégias que a gente adota, que você vai falar um pouco mais na frente aí, como psicólogo, uma pessoa especialista na área, né? Dessas estratégias que a gente pode adotar dentro de casa, né? Inclusive para minimizar a necessidade de repente a pessoa precisar tomar os medicamentos, né? E aí... Sim, uma coisa que as pessoas, né, o que acontece bastante
essa questão de não saber lidar e controlar e achar que a medicação vai apagar o pensamento. E não, não é isso. A medicação vem para esse controle, vem para o controle. Então, é para que você saiba como lidar com esse pensamento e esse funcionamento. Então, é essa psicoeducação que você fez que a gente passa também em clínica, para que o paciente ele tenha o controle realmente da emoção dele. Que a medicação, ok, ela é ótima em alguns casos mais graves, mas já é comprovado que algumas atividades dentro da terapia, associadas aí, elas podem melhorar, junto com a educação física, né, a prática de atividades físicas, elas melhoram os resultados de pacientes com ansiedade. Então é importante respiração. A respiração, assim, mais para frente. Mais para frente a gente vai É, falar sobre isso aí. essas estratégias. Fiquem com a gente, porque também temos aí um brinde do Alex para vocês, então fiquem conosco, acompanhem até o final, que ao final a gente vai falar como que vocês podem adquirir. Pode falar aí, Perfeito. Alex. Pronto, só sobre em relação a essas estratégias que você está comentando, né? Que vai, biologicamente falando, vai ser o fortalecimento de conexões neurais da nossa amígdalazinha para o nosso córtex frontal, né? Para o nosso lobo frontal. Que pequeno acidente aqui. Sim. Enfim, então vai ser o fortalecimento, essas estratégias que você vai passar daqui a pouco, vai atuar exatamente nisso. Biologicamente, vai ser fortalecimento de conexões neurais da nossa amígdala para o nosso lobo frontal. E esse fortalecimento vai fazer com que a gente tome consciência da nossa emoção e consiga lidar melhor com ela, né? Não sucumba à emoção. Todos nós vamos passar por esse processo, que ele é natural, né? Faz parte da nossa biologia, mas é interessante que a gente se imuna, né, dessas estratégias. A gente tem tanta coisa interessante hoje para utilizar, né, para ter mais qualidade de vida, por que não fazer uso, né? Às vezes algumas pessoas acabam optando para ir porque aparentemente é mais simples que a medicação, mas toda medicação tem efeitos colaterais. Então, será que não seria Exatamente. interessante, antes de chegar ao nível crítico, né, perceber ali que já há alguma disfunção, e aí já procurar a ajuda de um especialista, antes que tome proporções aí mais severas, né, e aí haja a necessidade da medicação. Sim, verdade. Então é importante esse controle emocional, é saber lidar com as emoções para poder você tomar posse aí da sua vida. Não adianta medicar e apagar os sentimentos que não vai. Eles vão continuar lá. Então vamos aprender a lidar, vamos andar com a ansiedade, vamos fazer com que ela seja benéfica para a nossa vida, vamos talvez ir para atividades que a gente possa desempenhar isso melhor. Então, desse modo que a gente vai conduzindo. Então, entrando nessa questão de retorno, né? Como retornar? Alguns protocolos já saíram sobre atividades, agora em junho volta. Então, assim como foi essa pandemia, o isolamento social de parada, foi o retorno. No final do mês a gente volta. Vamos lá. Se preparem aí, dia 1º é a volta. E aí tem que ter o entendimento, né? Até porque os prejuízos para a saúde mental foram grandes. Foram grandes. Quem não fazia terapia passou a fazer, então os impactos foram assim números grandes mesmo. Então as plataformas de atendimento chegaram a 102% de procura para a demanda de atendimento psicológico. Os psiquiatras estão sem horário, para ter ideia. Então, todo mundo quer o quê? Entrar em uma medicação e praticamente se dopar em casa, né? Viver sem ali estar naquela realidade. Então, vamos agora lidar com essa emoção, vai ter esse retorno, vai ser importante essa nova visão. E realmente é importante que nós não vamos voltar como era antes. Claro que não vamos, e que bom que não vamos, porque por isso também, mais uma vez, que eu escolhi você aqui para esta live, para falar sobre isso, porque educação. Né? É a questão da educação, mais uma vez, que vamos ter, usar máscara, proteção,
países de primeiro mundo já se utilizavam máscara também, questões assim de pessoas que estavam gripadas para não passar gripe para outras pessoas, elas utilizavam nesse momento, mas agora vai ser de uso obrigatório. E aí eu te pergunto, como que vai ficar isso na educação? Você já tem protocolos? Essas aulas, como é que vão ficar? Elas continuam no online? Como que está isso? Porque o retorno na escola não vai ser como era antes, eu imagino. Como que vai ser esse funcionamento? Como que esses professores estão enfrentando isso? É verdade, não vai ser como era antes. E é interessante, Júnior, eu acho que cabe a reflexão, né? Nada vai ser como era antes, mas a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse zelo por estar com as pessoas que nós amamos, né? Às vezes a gente está ali tão próximo, tão disponível, e agora, numa situação em que a gente não pode, a gente valoriza. Talvez nos primeiros meses as pessoas, né, valorizem muito esse estar juntos, mas que logo voltem às suas rotinas e se perca de novo. Então, que a gente tire lições de valorizar o que realmente importa, né? Que é estar com as pessoas que nós amamos. E não seja assim, acabou, passou e vamos lá, e toda aquela euforia do retorno, de voltar a poder estar junto, e logo isso se perder de novo, né? Para a gente, de fato, valorizar o que realmente importa por muitos e muitos anos aí, Sim. né? E Porque muita coisa essa mudança é teve necessária. mudança. Sim. E E em como que relação, tá, como que vai ser essa escola, a escola, como que ela volta agora com esse novo olhar? pronto. Protocolo, já existem protocolos, já se discutem isso? Você como gestor já recebeu essa informação de novos protocolos, talvez de separações nas salas, afastamento de cadeira, limpeza? A previsão de retorno é final de julho, começo de agosto. A previsão de retorno, dentro do que o governador aqui do estado de Ceará definiu, ele colocou lá fases, né, de retomada, fase 1, 2, a educação está na fase 4. Eu acho interessante essa visão porque é um espaço de muita aglomeração, né? A escola é um espaço de muita aglomeração. E a nossa escola E os vai... adolescentes gostam, né? As crianças se abraçam É, muito, então é de muito contato. principalmente no retorno, né? Todo mundo com saudade. Sim. Então, a ideia é que seja a gente, a educação, né? Nós estamos no quarto estágio desse retorno. Está sendo pensado, né? Estão sendo pensados sim os protocolos, né? A Secretaria de Educação está fazendo já pesquisa de preço, né? Fazendo consulta para fazer licitação e comprar equipamentos para as escolas, para que a gente consiga, né, ter um retorno aí o mais adequado possível. E aí esses protocolos estão em fase de discussão. Os professores estão ainda, né, bastante apreensivos, é natural que estejam. E aí eu acho que vai ser uma coisa gradativa, né? Devagarzinho, como a gente tem até o final do mês de julho, começo de agosto, a gente vai se acostumando com a ideia. Por enquanto permanece o remoto, né? A gente continua nessa interação com os alunos através do online, né? Os meninos estão aprendendo que a internet não serve só para interação pelas mídias sociais, mas serve também para pesquisa, estudo. Pesquisa. Eu acho que é um ganho interessante também. Os professores, mesmo sendo na marra ali, passaram a se reinventar e descobriram tecnologias que antes não conheciam e que agora vão agregar, né, na educação. Tem, inclusive, um deputado federal que lançou um projeto de lei, o Edivan Alencar, se não me engano, o projeto 2949/20, que solicita que haja uma integração dos estados da federação, que seja uma decisão a nível federal, de protocolos, de tudo bem organizado, para não ser um estado que começou num dia, o outro no outro, o protocolo de um estado é um, do outro estado é outro, mas que haja uma organização a nível federal para que as escolas retomem com protocolos e datas ali, né, iguais. E aí ele deu entrada nesse projeto de lei, a gente está aguardando aí os trâmites legais para ver como é que se resolve. Sim. E o bom é essa conexão, esse link, né? Porque você está aí, ó, em Fortaleza agora, eu estou aqui em Belém e a gente está fazendo essa conexão. Aqui em Belém, Alex, no sentido de escolas também vai ser esse mesmo protocolo, ainda estão observando como é que vai ser esse retorno com calma, justamente por ser um local que aglomera, né? Aglomera pessoas. Já diferente da clínica, que eu vou falar um pouco aqui do funcionamento da Clínica do Espaço e Equilíbrio para as pessoas aqui que nos acompanham de Belém. Nós vamos retornar agora nessa semana, abrindo aos poucos, tomando cuidado,
tendo um intervalo de um paciente para o outro, vai ser feita a limpeza, todos os profissionais vão estar com equipamentos. Então, até isso, né, agora, hoje em dia, a gente muda também. Porque na clínica, como não é um local hospitalar, não se utilizava máscaras, né? Não se utilizava. Mas agora, vamos passar a utilizar máscara, a limpeza de um paciente para o outro. Então, até essa adaptação de saída de um paciente para o outro, vamos ter que ter esse intervalo de limpeza. Então, nesse sentido, também temos algumas mudanças, mas melhorias também, né? Devido a estar aí aumentando a saúde das pessoas. Porém, a gente não vai abrir ainda todas as semanas, vamos abrir gradualmente. E o serviço online não vai acabar, vamos continuar atendendo online, porque eu acho que esse é o momento, né, de você adaptar e vamos manter o que está dando certo. Então, o online, não vamos tirar. A gente não sabe ainda, não tem uma vacina, não tem nada muito certo. Vamos voltar para ver como vai ficar. Tivemos exemplos já de países que voltaram e que não tiveram aí o devido controle, não tiveram como controlar. E acabaram tendo, novamente, casos de Covid. Então, todo mundo vai voltar, mas vamos voltar com calma, usando o que tem que usar, máscara, mantendo as distâncias, fazendo agora um cumprimento diferenciado, né? Ninguém mais se toca agora, é de longe, é um oi assim de longe. Então, voltar com essa adaptação, porque essa adaptação, como a Flávia até está falando aqui, ela traz o crescimento. Toda né, pandemia, toda questão que teve grande assim já, né, no país e fora do país, sempre trouxeram bons resultados depois, né, melhorias. Então, naquela questão do 11 de setembro, por exemplo, na retomada teve mais fiscalização nos aeroportos. Isso trouxe alguns benefícios. E assim vai, sempre tem alguma melhoria. E é esse o olhar que a gente tem que caminhar. É não deixar esse medo nos paralisar. Verdade. Inclusive, Joane, saiu até uma matéria recente na revista Exame, e mais de 70% das empresas consultadas nesse estudo lá, né, vão aderir ao sistema de home office. Então é algo que realmente veio para ficar, né? Muito do que pode ser resolvido nesse sistema vai permanecer, eu acredito. Sim, eu acredito até que escola, porque já tinha algumas escolas que tinham, né, essa questão de ter a teleaula. Agora, a educação básica, né, que é o que eu faço parte, a gente tem um posicionamento bem criterioso em relação a isso, porque para a gente que é adulto, que já tem essa região aqui do cérebro responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento, tem dificuldade em fazer um EAD, tu imagina uma criança que está com essa área em também, processo, né? De... Oi? Em processo de formação. Isso, por volta de 25 a 30 anos, dependendo do teórico, é que nosso córtex pré-frontal vai estar totalmente maduro. Então, como é que eu vou esperar que uma criança tenha autonomia e autogestão para uma EAD? E de um pai também, né? Porque o que nós vimos agora, Alex, foi assim, pais tendo que ser terapeutas, tendo que ser enfermeiro, dando conta aí das terapias do filho, e tendo que ser professor. Pensa uma formação que a pessoa passa anos para conseguir o pai e a mãe ter que desenvolver isso, os cuidadores terem que desenvolver isso. Então, os pais também estavam com esse problema. E, de um certo modo, porque sempre eu vejo esse viés, como eu trabalho com a psicologia positiva, então eu sempre acabo trabalhando com esse lado de ver o positivo, é que eles acabaram vendo como eram as terapias, como eram as atividades dos professores. Não está indo para a escola só para bobagem, né? Não é. O professor ali está com um papel, sim, de que passa aquela atividade que é realmente importante e que não é só pintura. É muito importante para a valorização do profissional de educação, do professor, né? Porque eles estão vendo, né, que exige mesmo, não é só passar uma tarefa, exige toda uma estruturação, todo um conhecimento metodológico, didático, para fazer com qualidade, para fazer com que a aprendizagem aconteça de fato. Então, eu acredito que isso também veio para agregar nesse sentido, né, da valorização os pais do agora, professor. hoje em dia, eles saíram PhD aí em várias modalidades. Então, os pais estão de parabéns porque
superaram as crianças em casa, coisa que a gente em equipe, a gente faz em equipe, né? Em uma clínica a gente tem sempre ali um estagiário, na escola temos várias, a equipe da escola é grande, é extensa, tem muita gente ali atrás daquela criança. Então, os pais também, eles saem aí capacitados para o futuro também desses filhos, tomaram mais posse dessas crianças, né? Tiveram aí que passar por essa adaptação, esse processo e entender um pouco sobre o funcionamento de cada filho, né? De observar como eles são. Agora, eu penso que talvez na escola, quando tiver o retorno, esses pais, eles vão entender um pouco quando o professor falar, olha, esse seu filho aqui precisa mais aqui dessa atenção, um encaminhamento, né, que às vezes a gestão faz, a diretoria faz, a equipe multidisciplinar da escola acaba fazendo ali esse encaminhamento para um atendimento psicológico, e às vezes não era percebido. E agora, quando vocês falarem, eu acho que vai ter piedade, vai ser algo mais assim que vão ter o um entendimento melhor desse encaminhamento. Não vai ser só um encaminhamento. Agora vão chegar e vão dizer, realmente, eu observei esse comportamento realmente. Então, agregou, né? De ambos os lados, acabou agregando. Então, Alex, entrando para a questão do manejo, né, com esse medo, das técnicas um pouco do que fazer, e aí você me falava lá no começo sobre essa questão do pensamento. Você falou do pensamento para a gente ter esse olhar. E o que a gente faz com isso é que questione seu pensamento. Questione e veja se ele é real. Ontem mesmo recebi uma mensagem de uma paciente me perguntando quanto era o oxímetro, que é normal. Qual é a taxa que dá normal? Né? E aí eu respondi para ela que não tem uma taxa normal, né? Tem que ver, avaliar dela. Mas olha só, o que ela já estava querendo ver? Talvez uma ideia de estar com um problema, uma problemática ali, uma arritmia, alguma coisa. Então eu queria saber os batimentos cardíacos, então. Tem que observar, tem que fazer uma avaliação, tem que saber qual é o normal para você, porque às vezes a pessoa se dá muito bem com pressão baixa. Cada um vai ter sua realidade. Então, questione seu pensamento. É real? Estou infartando mesmo? Tenho esse histórico de infarto em família? Estou com os meus exames em dia? Então, questionar esse pensamento, trazendo para o real, trazendo para situações reais. Não adianta ficar com essas ideias aí, pensando que talvez, né, esteja. E quantos casos não tiveram de Covid que não foram de fato, que eram mais casos de ansiedade, de transtornos de ansiedade. Porque quando a gente fala de ansiedade, é bom fazer essa diferenciação, que tem o transtorno e tem a ansiedade, que é como o Alex falou no início, que é importante ter, porque é o que vai fazer essa tomada de decisão, vai agir para atravessar uma rua, por exemplo, é muito importante que você tenha, senão você vai ficar ali apático. No meio da rua, o carro vem e te pega. Então, é importante que você tenha essa ansiedade, mas num grau, né, tudo na medida, tudo dentro da medida. A questão do treino da respiração, a água aí que o Alex está, é muito importante a água, beber, se hidratar, beber água, respirar, fazer o treino da respiração. A respiração ela tem sido ótimo em clínica para pacientes ansiosos, é o que a gente mais tem utilizado e tem dado resultados semelhantes até o da medicação. Então, está sendo indicado até pelos médicos a prática da atenção plena. E uma outra dica que eu tinha trazido até lá no e-book foi referente a, se você tem um transtorno de ansiedade, você evite olhar e fazer parte de grupos que só colocam coisas desagradáveis em relação à Covid-19 ou então a qualquer outra coisa. Né? Não é legal, não vai fazer diferença para o seu dia. Então, é bom ou você delega essa função para alguém, para que ela te passe como estão aí essas situações, e te atualizem, porque é importante que a gente se atualize, né? Porque agora a gente tem que saber, vamos voltar. Também não posso ficar sem olhar nada, mas olhar coisas oficiais, né? Não fake news. E sem excesso também, né? Sem excesso. Muito importante, sem excesso, porque senão
a gente vai ficar preso aí nessas questões. E o ansioso, basta ler uma bula de um remédio que ele já sente todo o sintoma. Então, para essa minha paciente, não adiantava falar para ela que os batimentos cardíacos eram X, que ela ia medir. E se não desse aquilo, ela provavelmente ia passar mal na casa dela. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado com essas questões de sintomas. Então, passe por exames anuais, né? Faça anualmente a bateria de exames, veja como é que está essa situação e não fique nas ideias, vá para a terapia, busque um acompanhamento profissional para que você consiga lidar com essa sua emoção. E é importante, Joane, essas questões que você falou, né, do mindfulness e de estratégias que a gente desenvolve para o controle das emoções, porque existe a neuroplasticidade, né? A gente tem condições de reorganizar as nossas sinapses, né, os nossos circuitos neurais, para a partir de ter mais qualidade de vida. Não é um gerenciamento que você vai fazer que tem que ser feito racionalmente, imprimindo intenção para sempre. Inicialmente você vai precisar, né, dessa intencionalidade, sim, mas que aos poucos, como tudo que a gente faz na vida, isso vai se tornar um padrão automatizado no cérebro também. Né? E aí você vai passar a ter mais qualidade de vida sem precisar desprender energia para isso, né? Como no início é necessário. Sim, é muito importante, né? O autocontrole, o conhecimento, que algumas pessoas não lidaram tão bem agora com a pandemia. A falta do autoconhecimento. Né? Então, as famílias, por que algumas não deram tão certo próximo agora nesse momento? Não se conheciam, estão se conhecendo agora, se conheceram. Então, é isso que acontece, né? É isso que aconteceu. Traz aí esse benefício também agora a longo prazo. Como você falou, mantenham isso. Mantenham essa situação. Não vamos se perder, não vamos deixar perder esse vínculo, essa aproximação, esse contato que nós tivemos aí nesse longo, acho que 3 meses, né? Deram 3 meses desde março, então deu um total aí já de 3 meses que estamos nessa situação. E esse retorno é um retorno que, mais uma vez, gradual, utilizando os protocolos, né? Se saiu de casa, chegar em casa tomar banho. Então, essa higienização aí, geral, da roupa, o cuidado com a roupa, falar com outra pessoa na rua, o álcool, né? O álcool em gel. Então, eu até compartilhei esses dias uma matéria que as crianças estavam tendo queimadura com álcool, né? Por conta de passar muito. Então, se você não está saindo, para que vai passar tanto álcool nessa criança? Você não precisa jogar álcool na criança. Se saiu, lava as mãos, o sabão vai fazer o mesmo efeito. Tem que lavar, higienizar. Então, ter esse controle e esse cuidado para também não exagerar nesse cuidado e acabar tendo um prejuízo a longo prazo, uma ansiedade, né? Aí já entrando para um transtorno, porque quando a gente fala da ansiedade, a gente fala de vários transtornos por trás, toque, compulsão, então são vários. E aí, quando a gente fala ansiedade em si, ela não vem só, ela vem com uma carga ali, né? Ela vem com bastante coisa por trás. E aí, entrando já nas dicas de leituras que eu deixei aqui para adulto, um livro que é muito bom, deixa eu ver, Ansiedade, Augusto Cury, não sei se alguns de vocês já leram, acredito que muitos conhecem. Essa leitura é muito boa e ela não é assim teórica, né? Ela não é assim somente para quem é da área, por isso que eu indico ela, porque ela não é algo que é para quem tenha o conhecimento na área, pode ler, qualquer pessoa que desejar pode ler. E, inclusive, você tem, né, Alex, ele disponível? Isso. No meu site é Alex Viana Trainer, como se escreve aí no Insta, .com. Lá tem no menu tem livros para baixar. E aí lá você consegue encontrar Mindfulness, né, esse livro de atenção plena, tem esse da ansiedade, tem lá uma coletâneazinha que eu fiz para as pessoas que me seguem, para os meus clientes, para facilitar, né, o acesso. E assim, não é pirataria não, são livros disponíveis no Ler Livros, né, que é uma plataforma que disponibiliza aí alguns livros gratuitamente. Então eu fiz uma coletânea de lá do meu acervo, da minha biblioteca, e coloquei à disposição lá no meu site. Aí agora, para criança, tem esse aqui, ó, Medo.
Esse também é muito bom, é uma leitura bacana. Inclusive, ele vem até com mascote. Ele vem com o mascote do James Smith, que é Medo. É uma leitura muito legal. E como vem o mascote, então já fica para a criança, para ela saber, né, que o personagem tem toda aquela conversa. Porque criança é muito legal de atender criança, é isso, porque é o lúdico. Então, a criança, na clínica, a gente brinca bastante com a criança, desenvolve, elas aprendem aí a partir do lúdico. Então, fica muito interessante essa ideia com as crianças, né? E você tem aí um brinde para as pessoas, né, Alex? Isso. Um material que você fez. Fala um pouco sobre ele, o que que vem, né, nele. Pronto. Lá na minha bio, né, na descrição da bio lá do Insta, tem uma série de links, né, que eu coloquei. Tem o meu site, tem esses livros para download, tem o e-book que eu escrevi com ferramentas de coaching, de programação neurolinguística. Você clica, tem lá a música, já está tudo com os links funcionando direitinho, para você conseguir melhorar, otimizar o seu potencial de realização, né? Tomada de consciência, ação. É um e-book curtinho, bem objetivo. Procurei fazer o mais objetivo possível para que as pessoas tenham transformação de vida de uma forma mais rápida. Lembrando que nenhum livro faz milagre, né? A gente precisa imprimir ali uma dedicação em cima dos novos comportamentos para que a gente consiga, de fato, conquistar nossos objetivos, né? Não adianta eu não ter constância, né? Então, o livro vai dar aí uma busca, vai dar alguns encaminhamentos, mas é importante que a pessoa tenha constância nas decisões que ela tomar a partir da leitura que ela fizer lá. Tem que Aí, Dani, engajar, só... né? Tem que Isso. engajar. Porque se você está dando ali os meios e a pessoa não segue, não tem como ter resultado. A gente não consegue resultado se a pessoa não engajar. Então, ali vai ter algumas dicas, vai ter algumas orientações, e é bom colocar o que a gente fala em prática, né? Eu costumo dizer que antes de eu indicar qualquer coisa, eu faço a prática, que é justamente para ver se funciona ou se não funciona. Se não funciona, eu nem indico, eu nem falo, né? Então, é importante que as pessoas elas saibam que nessa prestação de serviço de orientações, a gente está dando ali as ferramentas, mas nós somos os mentores. E eles, né, vão conduzir. O sucesso vem dessa busca pessoal. Então, sou eu que vou atrás. Bom, o Alex me falou como que eu tinha que fazer. Como que eu vou fazer? Então, eu estou praticando? Se eu pratico, provavelmente comece a longo prazo aí ter ganhos. Comece aí conseguir, né, de fato. Para sair do grupo de pessoas que têm as soluções para o mundo, né? Tem gente que tem solução para a vida de todo mundo, mas que a vida não está tão legal assim, né? Sair dessa visão de que eu sei, né? De que racionalmente eu compreendo processos, que eu compreendo, que eu entendo tudo racionalmente, e partir para a ação, que é nessa áreazinha mais emocional, né? Para a gente não sucumbir ao prazer imediato, né? Às nossas emoções mais básicas. E isso vai partir do fortalecimento da nossa razão. É tomar consciência e imprimir uma nova atitude racionalmente para construir trilhas neurais que levem a gente para o objetivo, né? Porque a gente quer conquistar na vida. Perfeito. Então, Alex, as pessoas elas te acham no @AlexTraining, né? Alex Viana Trainer. Alex Viana Trainer. Aqui no perfil, gente, também tem o @ do Alex, para que vocês encontrem ele, vão lá, peguem o livro do Augusto Cury, ele é muito bom, muito didático. É uma leitura que é de fácil compreensão. Então, é fácil de você compreender os termos e ver o que de fato ali é a ansiedade, né? Ele é um psiquiatra renomado, então também tem o e-book do Alex que ele já coloca isso, destrincha isso para você, explicando um pouco detalhado também sobre algumas questões, faz esse resumo. Então, é importante que você, para esse retorno, vamos só recapitular. Tome os cuidados, sigam os protocolos. É importante a ansiedade na nossa vida, porém não deixe que ela lhe domine. Siga, né, com os cuidados e os critérios. Então, não é só para que fique essa situação com ênfase, para as pessoas saberem que é importante a ansiedade, e todos nós temos.
Todos nós temos ansiedade. Agora, o transtorno é que se preocupe e que a gente precisa controlar. Precisamos aprender a lidar com ele. O transtorno vai estar lá e você só deve caminhar para que não deixe ele te dominar e te paralisar. Que é o que até eu falei com algumas pessoas, de perder, às vezes, até oportunidades, né? Então, olha as oportunidades, elas só mudam de pessoas. As oportunidades, elas vêm, mas elas mudam de pessoas. Você não pensa que a oportunidade vai se perder, não. A oportunidade, quem vai perder é você. Vai passar para outra pessoa. Então, você sempre vai perder vai perder por conta da ansiedade? Não, hoje em dia tem técnica, tem manejo, tem jeitos para lidar. E isso que a gente falou agora há pouco, né? A importância de procurar o profissional da psicologia antes que o quadro se agrave. Então, percebeu que tem alguma coisa disfuncional, já procura ajuda antes que haja necessidade, né, dos medicadores e medicamentos. Né? Fazer uma promoção, uma prevenção aí, né? Prevenir. Então, Alex, olha, muito obrigada pela sua participação, esclarecimentos, aula aqui sobre o funcionamento cerebral, foi muito bacana, porque eu acho que deu para as pessoas compreenderem um pouco. Para encerrar, eu quero saber se alguém tem alguma questão, alguma pergunta que queira fazer para o Alex. O Alex é pedagogo, é neuroeducador, é palestrante, master coach. Alguém quiser deixar alguma pergunta também relacionada à psicologia, também estou aqui, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, sou facilitadora do programa de educação emocional positiva, sou uma das psicólogas aqui do Espaço Equilibra. Então, se vocês tiverem alguma questão relacionada também à psicologia, eu também estou disponível. O Equilibra, como eu falei, ele funciona na modalidade online. Então, hoje em dia, a gente não fala mais nessas distâncias, né? Não existem mais fronteiras. Atendemos todas as pessoas e é isso, né? Espero que essas dicas elas sejam aí úteis, que vocês consigam fazer a aplicação em casa, realizem essas leituras e vão lá no perfil do Alex para poder pegar o e-book. Se surgir alguma dúvida, também pode ir lá no direct do meu Insta, né? Se depois, né, de repente, acabou a live, teve alguma dúvida, pode perguntar lá, tá? Que eu respondo. Tem uma pergunta aqui, perguntando sobre como o trabalho emocional dos alunos. Se isso está acontecendo, se tem sido feito alguma questão. Eu vi que você fez até uma promoção nesse sentido, né? Uma formação. Eu fiz uma formação com os professores para a gente entender melhor de perfil comportamental, para ter uma relação melhor com os alunos, conseguir se comunicar numa linguagem mais assertiva. E com os alunos a gente tem um contato direto de WhatsApp. Né? Então já teve caso de aluno que estava se sentindo muito mal, com problema em casa e tudo, me procurou para conversar, como tem casos de alunos que procuram também, a Manu tá aí, tem alguns professores lá da escola aí, né? Eles procuram os professores e a gente acaba dando esse apoio, né? Porque lá na escola, principalmente, que a afetividade é um valor desde 2014. Manu está dizendo que foi maravilhosa a formação. Obrigado, Manu. Manu é show. E aí a gente acaba fazendo esse acompanhamento dos meninos, né? Via WhatsApp. Mas algo mais consistente, de abrangência maior, a gente não consegue fazer porque o acesso à internet, para eles, ainda é muito limitado. A gente só tem dificuldade, inclusive, de dar retorno de algumas atividades Sim. que a gente acaba passando, videoaulas que os professores estão produzindo. Então, uma coisa mais massiva, né, para atender um número maior, e infelizmente a gente não conseguiu. Sim. Isso até Mas no individual a gente tem feito. Da realidade dos alunos, né, Alex? Que você é gestor de escola pública, gente. Então, a escola pública tem essas diferenças, né? A criança, nem todas têm acesso à internet. Não chega esse acesso. Não são todas as famílias que têm. Não é igual no particular, que as crianças têm, tem iPad, tem todo um acesso, né, uma informação. Então, a realidade também, né? Trabalhar com essa realidade, né, Alex? Até isso, vocês, na escola pública, tiveram essa questão, né? Dessa dificuldade, porque é o acesso a esse aluno né? Que nem sempre vai conseguir ter essa facilidade.
E aí a gente fez um mapeamento dos alunos que não estão conseguindo, né, acesso, ou por não ter celular, ou por não ter internet, e a gente disponibiliza as atividades impressas, para eles fazerem Legal, e devolver no retorno. Mas o legal. déficit está posto, né? Alguém fez um comentário aí, mais para cima, falando Sim, sobre isso, né? Ah, mas e essa aprendizagem, né, mediada pela família? Infelizmente, o déficit de aprendizagem desse ano não tem como ser retomado, está posto. O que a gente está fazendo com o ensino remoto é minimizando o impacto disso. Numa situação que é necessária, não tem como, em prol da aprendizagem satisfatória, a gente colocar a vida de pessoas em risco. Então, dentro da emergência que nós vivemos, a estratégia é de minimizar o impacto, mas o impacto algumas está posto. medidas, né? É um ano em que, infelizmente, a aprendizagem ficou comprometida sim. E aí os professores estão aí trocando o pneu do carro com o carro andando, aprendendo a mexer em tecnologia Sim, para conseguir, né, dar conta da melhor forma possível. Aproveitar a oportunidade para registrar mais uma vez a admiração que eu tenho pelo grupo de professores lá da escola de José Carvalho. O legal. pessoal está dando show. Estão quase youtubers lá, fazendo vídeo aula. Toda semana a gente se reúne e eles vão pensando em como é que a gente vai fazer para manter o engajamento. Porque se ficar só na mesma coisa, se perde. Né? Os meninos Sim, acabam não se interessando todos mais. todos tiveram que engajar, né? Todos engajaram aí na equipe, todos tiveram que fazer a sua parte para poder. Então, família já era para ser participativa, né? Ela é muito importante nesse processo de escola e aprendizagem. Então, agora é que essa amizade tem que acontecer ainda mais, né? De família, com relação à escola e ter esse entendimento de ambos os lados. Até porque o objetivo é o mesmo, né? O objetivo da família e da escola é o mesmo, é o mesmo. Não faz sentido aquela briga, né? É o papel da família, é o papel da escola. Hoje em dia, é dar as mãos mesmo, porque essa juventude é muito diferente. O que funcionou quando eu era jovem, não é que a educação de antigamente não prestava, era punitivo, não. Funcionou, estou aqui, me formei e tal. Mas a juventude de hoje não responde do mesmo jeito. E aí, se a gente Sim. não se unir, não dá conta, não. De educar, de formar para a vida. Hoje em dia, né, na BNCC até coloca o trabalho do emocional, coisa que nós não tivemos. Olha só, então olha a evolução. Algumas coisas mudaram, o trabalho do emocional, gente, nas escolas. Então, é algo que ia entrar esse ano, era algo que ia começar, né, a ser colocado, mas, porém, com a pandemia, eu acredito que nem sei para quando que vai. Acho que próximo ano talvez comecem a colocar esse trabalho. Mas o Alex já fazia algumas atividades nesse sentido, né, do trabalho emocional junto com os adolescentes, os jovens, de A gente engajamento. tanto nessa perspectiva de palestras, né, para que eles entendam o funcionamento deles, né, como o valor nosso lá, né, de que a afetividade tem um valor central, da gente ter essa relação próxima, de diálogo, de abraço, de validação, de perceber no corredor que o aluno não está bem, no intervalo chamar para conversar. Então, esse acolhimento é muito importante. A gente já promove isso lá na escola, além das formações, tanto para alunos quanto para ex-alunos. A gente tem uns encontrões semestrais com ex-alunos que já saíram para ouvir deles como é que está o projeto Ó, de vida, se mudou alguma coisa, e sempre a gente inicia com uma palestra, né? E depois um piquenique para trocar aí as experiências. legal. Então, se preparar para este retorno aí, que vão ter trabalho também nesse acolhimento, né, de ambos os lados. Né? Verdade. Então, olha, Alex é um diretor show, tá aí, só elogios para você, Alex. Eu te agradeço Obrigado. demais. A equipe aqui estão assistindo também, né? O pessoal, em nome do Espaço Equilíbrio, eu te agradeço por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Tá? Muito obrigada, Alex, pelos esclarecimentos. E obrigada a vocês que ficaram conosco até esse momento. Espero que vocês saiam daqui com algumas informações e que consigam aí esse retorno com tranquilidade, com um pouco mais de assim, calma, cautela, que aos poucos as coisas começam a entrar no eixo, né? Essa atividade tirou a gente da nossa zona de conforto também. Verdade. Agradeço, Joane, ao pessoal do Espaço Equilíbrio, porque, né, o momento é disso, né? Da gente estar aí fazendo esses intercâmbios, trocando ideias, Sim, trocando informações
né, e ser útil, né? Eu acho que é muito importante a gente dar um senso de utilidade para esse período, né? Uma fase tão difícil. E aí o que eu tenho de conhecimento, por que não criar momentos para divulgar essas informações que pode ser transformadora na vida de pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um momento de passar conhecimento para as pessoas. Um pouco que a gente sabe de algo, a gente compartilhar isso para talvez reduzir esse sofrimento, né, desse indivíduo, desse ser humano, que às vezes necessita de uma orientação, uma palavra, nesse sentido, para que retorne às suas atividades com essa calma, né, tendo mais esse entendimento sobre o funcionamento dele e que saber que tem como procurar, né, tem atividades que resolvem, existem técnicas que podem auxiliar, então não é achar que está tudo perdido. Né? Então, E tem aí uma coisa orientação. sobre as técnicas, né? Você quem está finalizando aqui, mas você falou, me veio o gancho aqui, né? De que não é da primeira vez, às vezes, que a pessoa vai conseguir, né? Fazer o mindfulness. Sim, Ela vai ter que perfeito. perseverar. Às vezes a pessoa acha que, tentou 2 vezes, não conseguiu, não dá certo para mim, não. Né? É treino, Sim, né? É é treinar o seu treino. cérebro, né? E É aí treino. funciona. Eu digo porque eu uso, né? O Joane também faz. Então, Sim, eu as pessoas que utilizam têm resultado. Então, não tenho. desista, não. Se você for orientado a fazer, treine o seu cérebro devagarinho. Né? Sim. Comece com 3 minutos, depois vá para 5, de modo que você consiga criar a sua estratégia interna para não depender depois de nenhum tipo de medicamento ou intervenções mais severas. Então tá bom. Então, obrigada, pessoal, e até mais, Alex. Até uma Valeu, próxima. tchau. Tchau, tchau. Até a Muito próxima. obrigada. Tchau. Obrigado também. Tchau.